Queridos amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, versículos de número 16 e 17. Marcos, capítulo 2, versículos de número 16 e 17. E os escribas e fariseus, vendo, isto é, Jesus comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O título desta mensagem nesta noite é Jesus Cristo, o médico de almas. Quase 5 anos atrás nós consideramos esta específica passagem aqui diante de nós. Eu gostaria de voltar e reconsiderar mais uma vez, porque é uma passagem tão bela, tão profunda. Ela fala sobre o Senhor Jesus Cristo, ela fala sobre o seu propósito em ter tomado um corpo, uma natureza humana e entrado no tempo e no espaço, vindo a este mundo por pecadores. Queridos amigos, a respeito de Jesus, o médico de almas, e é a respeito do seu ofício de curar a enfermidade do pecado, de lidar com homens e mulheres enfermos por causa do pecado e remover de nós, pela sua grande misericórdia, conforme Ele perdoa pecadores, remover a culpa, a enfermidade do pecado e perdoar pecadores e salvar homens e mulheres da condenação. São palavras tão gráficas, são palavras tão belas dos lábios do próprio Salvador. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo, elas foram pronunciadas no contexto do chamado de um dos seus apóstolos, o chamado de Mateus, de Levi, isto é, no versículo 13, nós lemos que Jesus, tornando a sair para o mar, isto é, da Galileia, toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. E passando pela beira do lago, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria. Mateus ou Levi era um publicano, um coletor de impostos como Zaqueu. E Marcos nos diz que o Senhor Jesus Cristo, vendo sentado ali, disse-lhe uma única palavra: segue-me, e levantando-se o seguiu. E este é o chamado de Mateus para o apostolado, para seguir o Salvador, para estar com ele. O chamado, o arrependimento de Mateus, a transformação da sua vida e a união de Mateus junto com os demais apóstolos. Ele seria uma grande bênção, o escritor de um dos evangelhos, seguindo e servindo o Salvador por toda a sua vida. Mas é nesse contexto que nós temos essas declarações do Senhor Jesus Cristo. Mateus se levanta da recebedoria, ele deixa todas as coisas para trás, ele segue o Senhor crendo no Salvador, e ele decide, nos diz Marcos, receber o Senhor Jesus Cristo em sua casa. Talvez a sua casa fosse ali também em Cafarnaum, uma cidade próxima ali no lago da Galileia. Certamente uma casa grande como a de Zaqueu, talvez uma casa rica. E ele também, nós podemos pensar como Zaqueu, se arrependeu diante do Senhor e clamou por misericórdia, estava tão alegre em receber o Salvador em sua própria casa. E Marcos nos diz neste versículo: e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, isto é, de Mateus, Jesus sentado, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, observe, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Mas os líderes religiosos de Israel não gostaram do que viram, não gostaram nada. E Marcos nos diz que os escribas e fariseus, versículo 16, vendo Jesus comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus: por que come ele e bebe com pecadores, com publicano? Porque Mateus era um publicano, era um traidor da pátria, era alguém que vendeu a si mesmo para os romanos, para ter o direito de coletar o imposto da nação de Israel. Um homem que tinha abandonado a sinagoga, abandonado os caminhos de seu Deus. Porque Jesus Cristo, eles perguntavam, este mestre vindo de Deus, este profeta, este homem que opera milagres e pronuncia coisas tão profundas e gloriosas, o que está fazendo ele na mesma mesa, em comunhão com publicanos, com traidores da pátria e com pecadores, isto é, prostitutas, meretrizes, pessoas que viviam na escória da sociedade. Eles eram considerados pelos judeus a escória da sociedade.
Porque ele comeria e beberia com pecadores? Eles se perguntavam. Bem, essas palavras, elas revelam a hipocrisia daqueles homens, daqueles líderes. Pecadores, não, eles diziam. Porque Jesus come e bebe com os pecadores? Lá, os pecadores. Veja a hipocrisia daqueles homens. Eles não se reconheciam como pecadores. Eles não se viam também como um número entre todos os pecadores. Eles eram religiosos, eram os típicos daquela época, homens que vestiam um uniforme religioso, até hoje você os vê vestindo este uniforme. Eram pessoas que tentavam cumprir minuciosamente, meticulosamente a lei de Deus. Eles escreviam a lei na mão, colocavam na caixinha na frente da testa, faziam tudo, escreviam a lei, colocavam no seu vestido em toda parte, e imaginavam que a letra da lei, escrita no papel, estando diante dos seus olhos, de alguma maneira entraria em sua alma. Eles faziam todo aquele tipo de ritual, tentando ser pessoas melhores, separadas, usavam um uniforme diferente das pessoas, e eles não se viam como pecadores. E aqui está o âmago da sua questão. Por que Jesus, que é um dos nossos, supostamente, ele para comer com pessoas que não consideram a lei de Deus? Homens pecadores, mulheres pecadores. Aqui está a hipocrisia dessas pessoas. Elas não se reconheciam como pecadores. E é nesse contexto que o Senhor declara estas grandes palavras, respondendo esta pergunta. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. É por isso que eu estou com pecadores, não para pecar com ele, mas para curar a enfermidade do pecado. Eu sou o médico de almas. Estes homens e mulheres são enfermos por causa do pecado. Eu vim como um médico de alma para curar o coração quebrantado, para atar as feridas espirituais. Eu não vim buscar os justos, os sãos. Como médico, eu vim buscar e salvar o morto espiritual, porque o vosso mestre está no meio de pecadores. E esse incidente, queridos amigos, está aqui nesta noite, registrado nestas páginas, para o nosso interesse. Porque a maioria, talvez você concorde comigo, a maioria dos brasileiros, a maioria de nós pensamos como estes judeus. Nós não nos consideramos pecadores, não é? Nós somos levados a imaginar que nós não somos pecadores e que o pecado está lá do outro lado das grades, lá longe. E quando nós pensamos sobre o pecado, raramente nós pensamos sobre nós mesmos. O pecado está lá, distante, nas ruas, nos prostíbulos, nas bocas de fumo, no Planalto Central e em tantos outros lugares. O pecado não está aqui. Eu não sou um pecador. Essa é a nossa mania de pensar, não é? Talvez a nossa maneira de encarar o que seja o pecado. E esse incidente foi escolhido pelo Espírito, embora tantos outros incidentes aconteceram na jornada de Cristo na Terra. Esse foi selecionado e colocado e registrado nas páginas eternas, porque o Espírito de Deus sabe sobre o nosso coração. E essa nossa tendência a imaginar que o pecado está fora, está longe, não está em nós. E nós pensamos assim, não é? Por quê? Porque nós reduzimos o pecado a apenas 2 ou 3 coisas. O pecado, que é o pecado? Bem, o pecado é matar uma pessoa. Hoje em dia já não é mais pecado. O pecado é matar 2 pessoas. E o pecado é roubar R$1 milhão. Esse é o pecado. Eu nunca fiz isso, obviamente eu não sou um pecador. Essa é a razão por que nós não nos encaramos como pecadores, como pessoas enfermas na alma, porque nós mudamos a categoria do pecado e o reduzimos a crimes grotescos, um crime de guerra, a morte de milhões de pessoas, roubar um banco inteiro, um BNDES inteiro. Isso é pecado, isso é grotesco, eu estou longe disso, eu nunca faria isso. O pecado não está em mim e assim eu não sou um pecador. E nós passamos a pensar desta maneira. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo são muito reveladoras, porque elas falam sobre a natureza, o âmago, a essência do pecado e o que o pecado causa em uma vida. E aqui também está essa grande declaração. Estas palavras declaram o porquê Jesus ter vindo a este mundo. E ele diz que o pecado em nós, marque isso, ele está declarando que o pecado em nós é como uma enfermidade. E ele diz então que a sua missão em vir a este mundo foi a de ser um médico de almas. Está tudo aqui. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim como médico de alma para curar os enfermos, para alcançar quem está doente, quem está morrendo em pecados. Foi por isso que ele veio a este mundo, querido amigo. O pecado está em nós e Jesus Cristo compara o pecado, isso é tremendo, a uma enfermidade.
Ele compara a si mesmo a um médico de almas. Em muitos lugares na Bíblia, Jesus Cristo compara um pecado a algo específico, a uma lepra. Desfigura o ser humano. A cegueira não nos permite ver o propósito da vida, ver a Deus, entender o propósito da vida. A surdez, eu não ouço a voz de Deus, eu não ouço a voz da consciência, e o tempo todo ele está se figurando como um médico. E os seus milagres, se você se recorda, cada um dos seus milagres não tinha um fim em si mesmo. Sim, foi para o benefício daquelas pessoas que foram curadas, transformadas, mas os seus milagres apontavam para o fato de que ele veio para curar mortos espirituais, abrir os olhos espirituais de pessoas cegas, abrir os ouvidos espirituais de pessoas que não ouvem a voz de Deus, ressuscitar mortos espirituais. E aqui ele está declarando o sentido, o propósito dele ter vindo a este mundo. Eu vim para curar, eu sou o médico de almas. O pecado está em nós, o pecado é comparado aqui pela palavra do Senhor Jesus a uma enfermidade. É chocante, não é? O pecado é como uma enfermidade que está operando dentro de cada homem e mulher, gradativamente, se espalhando em nosso ser, em nosso corpo. Não me entenda errado nesta noite. Eu não estou dizendo, afirmando que o pecado é uma enfermidade. Mas eu estou dizendo que o pecado é como uma enfermidade. Ele degenera, ele afeta todo o corpo. E há enfermidades assim. Mas o pecado não é uma enfermidade. Em muitos aspectos, o pecado é uma enfermidade. Mas o pecado não é uma enfermidade, porque diferente de uma enfermidade, ninguém busca ficar doente. Quem é que sai na rua dizendo, hoje eu quero ficar gripado, pegar um sarampo? Nós não vamos atrás de enfermidade, mas nós vamos atrás do pecado. E aqui está o limite da comparação. Mas o pecado é como uma enfermidade por meio daquilo, isto é, através daquilo que o pecado realiza e causa dentro de nós. Em muitos aspectos, o pecado é uma enfermidade, e o ser humano, diz a palavra de Deus, está espiritualmente enfermo, e a sua enfermidade é o pecado, e o sintoma mais agudo dessa enfermidade é a culpa do pecado. Esse é o grande problema de todo ser humano. O que está errado com o ser humano, eu pergunto nesta noite. Qual o grande problema com o ser humano nesta noite? Nós temos lido na internet, na televisão, notícias tremendas, não é? Recentemente, coisas chocantes, informações que fazem tremer as nações sobre uma terceira guerra mundial, sobre mísseis sendo construídos e alojados em tantos países. Há notícias que chocam, não é? Mas deixe-me lhe dizer uma notícia bombástica, uma notícia horrível e tremenda que deveria estar em todas as primeiras páginas de todos os jornais. E esta notícia é uma verdade antiga e a mesma verdade, e esta é que todo homem e toda mulher está debaixo da ira de Deus até que busque o Salvador e a sua salvação. Essa é a grande notícia. É isso que está errado com o ser humano. É esse o grande problema. O problema do ser humano não é um problema social, não é um problema de uma má legislação ou a falta dela, ou um sistema educacional falho e as pessoas não avançam, não se desenvolvem. Por isso a miséria, a enfermidade e tantos problemas, tantos acidentes. O problema do ser humano é um sistema prisional arcaico, onde os seres humanos entram ali para sair piores do que entravam. O problema do ser humano se encontra dentro de cada cidadão brasileiro. É o pecado que está em nós. E aqui está o Senhor Jesus Cristo colocando seu dedo na ferida. Ele faz isso, não é? Ele é o médico de almas. Ele está ensinando que o problema do ser humano é um problema espiritual. Está dentro de cada homem e mulher, e este problema nós herdamos desde os nossos primeiros pais, quando eles se rebelaram e passaram para cada ser humano esta maldição que é o pecado. Aqui está o primeiro presente que o diabo nos dá em nosso primeiro dia de vida, uma natureza corrompida, uma sentença de morte, dada aos nossos primeiros pais e transmitida a todo homem e mulher que nasce neste mundo. Mas é injusto, pastor, é injusto. Ah, meu querido amigo, mas então o outro lado, há a nossa escolha pelo pecado. Nós escolhemos pecar
E voluntariamente nós buscamos pecar e sabemos quando nós estamos pecando e passamos por cima da voz da consciência e escolhemos virar as costas para Deus. Não somos culpados. E aqui está o Senhor Jesus Cristo descrevendo o pecado como uma enfermidade. Por isso que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós estamos enfermos, assim por dizer. E quais são os efeitos do pecado, dessa enfermidade em toda parte? Bem, o pecado atingiu todas as partes do ser humano. Cada órgão, cada tecido, cada molécula dentro do ser humano está a marca do pecado. O pecado, por exemplo, ele atingiu a mente. O indivíduo já não mais percebe quando peca, e ele suprime a sua consciência, e ele segue em frente abafando a voz de Deus na consciência. O pecado fez isso, e porque eu estou enfermo por causa do pecado, eu não consigo ouvir a voz da consciência, eu empurro de lado. Ela me avisa, mas ela não tem poder em mim para me fazer parar de pecar. A vontade foi contaminada pelo pecado, e assim o homem não deseja a Deus, mas deseja coisas que desagradam a Deus. E o pecado, como um vírus, se espalhou por cada parte da alma humana. A memória foi ferida e contaminada, e a memória ela cava coisas horríveis e absurdas do passado e alimenta a consciência e a razão, a mente, e nos leva a pecar. A memória traz estas coisas de volta e as afeições foram deformadas. Por isso que há tanto ódio, tanto desprezo, afeições não naturais e as coisas vulgares e as coisas vis que nós vemos em toda parte. As afeições foram tão deformadas e a consciência se tornou dormente e nós pisamos nela a cada dia. Esse é o efeito do pecado. Esse é o efeito da enfermidade do pecado. Ele se espalhou por todas as culturas. Não há homem na face da terra, não há mulher na face da terra que não tenha sido marcado e contaminado pelo pecado. Você pode visitar um outro país, talvez você já tenha visitado. E quando você viaja para um outro país, você admira, não é, belas construções. E um pouco da cultura daquele país, a comida, a língua e tantas coisas maravilhosas. Mas logo que você passa alguns dias ali, você descobre o mesmo efeito do pecado. Está na Europa, no Brasil, em toda parte. Uma das coisas curiosas, quando saí do Brasil uma vez, muito tempo atrás, em chegar em uma outra cultura tão diferente da nossa, foi pensar, essas pessoas devem ser muito diferentes. E você fica esperando ver coisas anormais, não é? E de repente você vê, mas são iguaizinhos. Quanta mesquinharia, quanto orgulho, e quanta mentira e coisas estranhas. O pecado se espalhou. Quem foi que importou de um lugar para outro? Está em toda parte, é como uma enfermidade. Não há como mantê-la, é como um vírus. Se espalha, vai de um lugar para outro. Onde há um ser humano, ali há um pecador. É como uma enfermidade, o pecado é como uma enfermidade perniciosa, uma epidemia, e ela se manifesta em todas as pessoas. Às vezes, não é tão visível aos olhos os efeitos dessa enfermidade. Às vezes, o resultado dessa enfermidade, ou o sintoma do pecado em nós, é o orgulho, tão sutil, mas tão grotesco dentro de nós. E esse orgulho se manifesta de muitas maneiras, um temperamento absurdo, a autocomiseração, esse eu, às vezes não é tão perceptível o orgulho. Às vezes o sintoma do pecado é mais gritante, é como uma lepra, não é? Uma linguagem suja, vulgar, quantas mentiras, e a pessoa não consegue mais falar 10 palavras sem um palavrão ou sem mentira, e mente tanto que já acredita em si mesmo e fica pensando se foi verdade ou se foi mentira que contou. Assim é o pecado. Cada um de nós está infectado pelo pecado e os sintomas só vão aumentando. Aquele pequeno garoto, aquele menino criado, era tão amigável, honesto, pequeno companheirinho, aquela menina do pai e da mãe, de repente, egoísta, orgulhoso, mau, sensual. Aquela moça simples, sorridente em casa, ajudadora, de repente cresce, vã, maliciosa, cheia de cobiça e imoralidade. E com o tempo passando e a velhice chegando, então vem aquelas coisas que cristalizam o pecado em nós. As pessoas se tornam mais duras, mais irônicas, mais cínicas,
Não é triste ver essas coisas? Está ali uma pessoa tão idosa, aqueles sinais da idade, quase um bebê, você começa a conversar, o que você vê é um coração duro, resistente e amargura, e quanto mais passam os anos, mais nós pioramos, porque esse é o resultado do pecado na alma, sem mencionar o estrago que isso causa nas nossas vidas, conforme os anos passam. Insatisfação, decepções acumuladas, e o vazio e a falta de propósito em viver que se aprofunda conforme nós nos afastamos de Deus. Esse é o resultado do pecado, querido amigo. Isso não é natural em nós. Nós não fomos criados para isso, e como uma enfermidade letal, resultado é a morte, assim nós iremos morrer. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para a eternidade, e é por isso que há dentro de nós um temor da morte, um desejo de bani-la de nossos pensamentos. Nós não fomos criados para viver tão pouco tempo, nós fomos criados para existir para sempre, e o pecado entrou em nossas vidas, em nosso caminho, e é por isso que nós vemos esse paradoxo, essa contradição, não é? Não há nada mais certo na vida do que a morte, e quão pouco nós pensamos sobre ela, não é verdade? Esse é o resultado do pecado, da enfermidade do pecado, e não há cura humana para o problema do pecado. Nenhuma terapia religiosa pode curar o pecado, tentativas já foram feitas, nem rituais, nem campanhas, nem jejuns, nem correntes de oração, nem vales do sal, nem promessas. Não há terapia humana, não há filantropia, não há meditação que cure a enfermidade do pecado. E em tudo isso, o pecado está ativo dentro de nós, e ele se manifesta como uma enfermidade. Ele não pode ser curado por ações humanas, mas a semelhança, como eu mencionei, do pecado termina aqui, e com a enfermidade termina aqui. Observe que o pecado, ele pode ser comparado a uma enfermidade até certo ponto, porque diferente da enfermidade que ninguém deseja ter, ninguém vai atrás, o pecado nós buscamos, nós planejamos, nós injetamos em nós, nós rejeitamos os padrões de Deus, nós vamos contra a consciência, nós planejamos o nosso pecado, nós nos permitimos ser levados por situações, e nós temos grande prazer em algo que por fim irá nos matar e nos destruir. Quão estranho não é a enfermidade do pecado? É como uma enfermidade mortal, ela traz a morte, ela leva à morte. O resultado final do pecado, o salário, a paga, o prêmio do pecado é a condenação, é a morte longe de Deus, declara a palavra de Deus. E é por isso que a palavra de Deus compara acertadamente o pecado a uma enfermidade mortal. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Mas se o pecado é comparado a uma enfermidade mortal na alma, Jesus Cristo o Salvador é comparado aqui como médico de almas. E aqui está o Evangelho da graça redentora. Nunca houve ninguém no mundo como o Senhor Jesus Cristo Salvador. Nunca desceu a este mundo uma pessoa como Ele. Anjos vieram, mas nunca houve alguém como o Senhor Jesus Cristo Salvador. Quão alentador é ouvir estas boas novas, não é? Eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes. Como Jesus Cristo pode ser um médico? Deixa-me tentar fazer um paralelo aqui. Eu sou médico de almas, diz o Salvador. Como pode Jesus Cristo ser um médico de almas? Bem, pense sobre um médico, talvez você conheça algum, ou trabalhe na área médica. O médico é uma pessoa que possui um profundo conhecimento sobre a anatomia e sobre a fisiologia humana, não é verdade? Esse é um médico. Um médico é alguém que estuda para conhecer a origem, a natureza de enfermidades e o meio de tratá-las. Pensa sobre o Senhor Jesus Cristo agora. Ele é o médico de almas por excelência. Ele conhece tudo sobre o ser humano. Ele criou o ser humano. Ele juntou leptons com neutrinos e elétrons, e formou átomos, e átomos com átomos, formando moléculas, e moléculas com moléculas, formando tecidos, e tecidos formando órgãos, e órgãos sistemas, e conjunto em um corpo. Ele formou, ele disse: haja luz, e veio a luz. Não há ninguém que conheça melhor do que Jesus Cristo. Ele soprou o espírito de vida em ser humano, e ele está a mente, a alma, as afeições. E ele viu um dia o ser humano cair no pecado, e este vírus, assim por dizer, do pecado entrar em sua alma. Quem mais conhece sobre a enfermidade, sobre a anatomia da alma e a fisiologia da alma do que o Senhor Jesus Cristo? Ele é um médico de almas.
Ele sabe a extensão e o dano que o pecado pode causar em uma vida. Ele entende quão profundamente o pecado se enraizou em nós. Ele conhece todas as destempéries do ser humano e a natureza de cada pecado e da enfermidade da alma. Lá em João capítulo 2, versículo de número 25, ele disse essas palavras, que Jesus Cristo não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Deixe-me repetir estas palavras. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele, Jesus, bem sabia o que havia no homem. E o que há no homem é pecado, é morte, é rebelião. Queridos amigos, Ele conhece a tua vida nesta noite. Ele te viu nascer, Ele te viu crescer, Ele te viu virar as costas para Ele e tomar os teus melhores anos de vida na juventude, talvez para viver para ti mesmo. Ele viu quando você entreteu aquele pecado e se afastou de Deus, e como você voltou a Ele, voltou novamente, e Deus vazou estas coisas. Ele viu todas as coisas, Ele é onisciente, Ele conhece as tuas motivações, as minhas motivações, Ele conhece a razão por trás de toda atitude, Ele conhece os pecados que te afastam de Deus nesta noite. E Ele sabe qual é a razão por que você não os consegue vencer. E quando você reconhece o teu estado de pecado, e quando você percebe a enfermidade, e quando você descobre que você não consegue se libertar disso, você deve ir a Jesus Cristo, porque Ele é o médico de almas, Ele é o Salvador. O médico conhece, não é? E o médico, bem, o médico, pelo menos no Brasil e em algumas outras sociedades ocidentais, é alguém que está autorizado para exercer a medicina, é claro. Ele treina, passa 5 anos na academia, depois alguns anos de residência, ele recebe a sua licença. Primeiro ele é treinado, depois ele é testado, depois ele é licenciado, porque há muitos médicos fraudulentos, não é? Curandeiros. O médico precisa ser testado, ele precisa ser treinado, ele precisa ser testificado, assim por dizer, e assim é Jesus Cristo, médico de almas. Ele foi autorizado, ele foi designado por Deus para ser o Salvador, o médico de almas. Em João 3,16 nós lemos que Deus amou pessoas de tal maneira que Ele designou, autorizou, separou o seu Filho amado Jesus Cristo para vir a este mundo salvar. Ele foi capacitado para esta obra. Nós lemos lá em Lucas capítulo 4, versículo de número 18, estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Lucas 4,18, observe. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Que palavras! Ele foi capacitado pelo Espírito em sua vida, e então ele recebeu a aprovação de Deus. Atos 2:22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por Ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ele foi separado na eternidade, ele foi designado por Deus, ele foi capacitado pelo Espírito e ele recebeu a aprovação. E aos 30 anos de idade, ele se levantou em Nazaré e ele saiu ao mundo curando almas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, leu ele naquela sinagoga antes de sair de Nazaré, porque ele me enviou para curar os corações quebrantados. Ele é um médico de almas, querido amigo, e só o Senhor Jesus Cristo pode lidar com a tua enfermidade. O que te leva de volta ao pecado? O que te leva de volta ao vazio, senão esta enfermidade poderosa e o domínio dela? Você começa a melhorar, daqui a pouco ela se multiplica dentro de você, e você deixa um pecado de lado e vai para outro. Só o Senhor Jesus Cristo, só Ele conhece o pecado e o que ele causa em nossas almas, e só Ele é poderoso para perdoar e salvar. Os nossos pecados são contra um Deus eterno, e somente Jesus Cristo é o homem eterno, encarnado. A religião não pode te ajudar. Religiosidade não pode curar o pecado. Terapias emocionais não irão te levar a lugar nenhum. Boas obras não mudarão a natureza de um pecador. Você realmente imagina que uma vela acesa irá transformar um coração? Que um banho de erva irá remover a mancha do pecado? Que carregar uma cruz na costa, sangrar o joelho, irá de alguma maneira apagar o registro do pecado no céu? Quantas coisas tolas Satanás cria para enganar os homens. Eu me lembro indo numa fazenda em Goiás uma vez, eu chegando diante das porteiras daquela fazenda e havia a cabeça de um boi imenso com os chifres.
Eu perguntei ao dono daquela fazenda: por que você colocou esse negócio horrível aí? É para espantar os demônios. Eu ouço eles à noite. Quantas tolices e quantas loucuras. E assim são pessoas inteligentes e racionais, que no que se refere à religião e à verdade espiritual, são levadas por tantas crendices. E se elas não creem na palavra de Deus, elas creem em horóscopo. E se elas creem na teoria da evolução, elas creem em mandinga. Quão enfermos nós estamos. Essas coisas não podem curar o coração quebrantado. Só o Senhor Jesus foi qualificado pelo Pai para vir a este mundo. Cristo Jesus, Ele conhece cada tipo de enfermidade da alma. Eu estava lendo outro dia sobre os tipos de câncer. Precisei parar a metade da leitura, é horrível. O câncer pode aparecer em qualquer lugar do corpo, em qualquer lugar. O Senhor Jesus Cristo conhece todos os tipos de enfermidade da alma. Ele conhece a tua enfermidade nesta noite. E Ele pode lidar com ela. O que tem te prendido a este mundo e te afastado de Deus é a mentira. E ela se tornou parte da tua natureza. É o sexo e a fornicação e a imoralidade. Você não consegue tirar isso da tua alma. É alguma perversidade, algum vício absurdo que é como um gancho, um anzol no peixe, te pegou e você vai para lá e para cá, ele está te segurando e logo você vai morrer pela boca. É o vazio que te consome, é a incredulidade contra a palavra de Deus. Ele conhece toda a manifestação do pecado e Ele é poderoso para perdoar e para remover. Ele é um médico de almas, querido amigo. Ele foi autorizado por Deus. E como médico de alma, bem, um médico deve se especializar em alguma área, não é? Ele terminou 5 anos ali, então ele procura se especializar em algo muitas vezes. E conhecer a natureza particular de certas enfermidades e a terapia necessária, os medicamentos, e conhecer o paciente, o corpo, a mente, os hábitos desta pessoa. Assim é o Senhor Jesus Cristo, Salvador. Ele conhece cada tipo de pecado, Ele conhece a anatomia humana, Ele conhece a origem, as características. Se a enfermidade da alma pelo pecado é a enfermidade do coração de pedra, e eu ouço a palavra de Deus e eu resisto e não tem ninguém que lide comigo a respeito de Deus e da alma. Se a enfermidade é a cegueira espiritual e eu não consigo ver a loucura de viver e morrer sem o Salvador, eu não consigo entender que eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Se o câncer é o orgulho, está me consumindo por dentro, se espalhando. Se a febre é a febre da ganância ou a lepra da imoralidade, da mentira, Ele não somente conhece a causa, a extensão, o estrago, mas Ele tem o poder para curar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele disse. E Ele foi enviado para curar os corações quebrantados. A quem iremos, queridos amigos, como pecadores que nós somos, senão ao Senhor Jesus Cristo, Salvador? A quem nós buscaremos? A religião? O hábito da igreja? Algumas boas obras em casa, ouvir alguns sermões, alguma coisa do tipo? Não, querido amigo. É você alguém que fumou um dia? Você conversa com alguém que fumou e parou de fumar, e a pessoa vai e faz um exame e fala: olha, vai levar 15 anos para o teu pulmão se limpar, ser limpo a partir desse momento. O Senhor Jesus conhece o estrago e a extensão do pecado em nós. Ele sabe onde nós já chegamos. Ele vê todas as coisas. Quanto nós necessitamos do poder do Salvador. Você imagina que campanhas religiosas podem resolver? Você deve vir a Jesus Cristo pessoalmente. E para vir a Jesus Cristo como médico, entenda isso: você deve encarar a tua enfermidade. Quem jamais buscou um médico estando bem de saúde? Quem jamais disse: eu estou mal, mas deixa eu esperar sarar e eu vou buscar um médico? Você vem a Ele como você está. Você não se envergonha mais, você se envergonha aos pés de Cristo. Você traz a tua enfermidade, a tua vergonha ao Salvador. Ele veio para curar, Ele veio para transformar, para perdoar. O médico ele é capaz de conhecer ou de produzir o remédio certo para a enfermidade, não é? Ele tem que estudar farmacologia, uma das matérias na universidade. Ele deve entender a eficácia do medicamento para cada enfermidade. Claro, ele deve saber disso. Um médico competente não prescreveria um Rivotril para osteoporose ou colírio para um problema de intolerância à lactose. Isso seria uma coisa absurda. Ele deve conhecer a enfermidade e conhecer o tratamento. Jesus Cristo conhece.
Ele conhece o que é apropriado para cada enfermidade da alma. Jesus Cristo, por exemplo, não envia um pecador enfermo para a meditação transcendental. Não. Ele não envia um enfermo espiritual para carregar uma cruz de madeira e andar descalço por quilômetros e quilômetros e beijar uma estátua morta de uma imagem dele. Ele não faz isso. Ele é um médico de almas, ele não faz chacota com as pessoas. Ele não envia uma pessoa morta, enferma pelo pecado, para as boas obras, a caridade, a filantropia. Ele não envia um pecador para um outro pecador vestido de batina. Ele não faz isso, ele não irá fazer isso. Ele envia todo e cada pecador a fé em seu sangue precioso. Esse é o remédio, queridos amigos. O seu sangue carmesim derramado naquele lugar, ali naquela cruz de dor e agonia. Ali está o remédio, ele é o Salvador. Ele disse um dia: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E todo homem e mulher nesta noite, nesta jornada, que reconhece o seu pecado e a sua enfermidade, irá naturalmente desejar conhecer o Salvador e será atraído por ele, será atraído por um desejo profundo de ser perdoado, um desejo profundo de ser curado, de ter a paz de Deus e o perdão de Deus, e irá àquela cruz em busca daquele sangue carmesim, irá ao Senhor Jesus Cristo. Ali naquela cruz, como um médico de almas, ele fez a manipulação deste medicamento. Ele tomou água e ele tomou sangue e ele misturou ali naquela cruz. Quando ele foi perfurado em seu lado, em seus rins, nos diz a palavra de Deus que jorrou sangue e jorrou água dos rins, sangue para o perdão de pecados e água para a remoção da culpa. Que símbolos tão maravilhosos, ali naquela cruz, esmagando e esmagado e sendo esmagado, ali ele produziu o remédio. Foi ali que o grão de trigo foi moído para que se tornasse o pão da vida. Ele é o médico de almas, ele é o Salvador. Ele veio a este mundo para curar o coração quebrantado. Jesus Cristo conhece o que é apropriado. Ele leva homens e mulheres ao arrependimento e à fé em sua obra. Você precisa dele. Cristianismo não é meramente uma religião, é uma pessoa. É Jesus Cristo. Ser um crente, um cristão, é ter um relacionamento pessoal com o Salvador. Ele em tua vida, a vida de Deus em tua alma, é Jesus Cristo o Salvador. É tê-lo, é comer a sua carne, beber o seu sangue, ter parte com ele, tê-lo em tua vida. Isso acontece na conversão. Isso acontece quando nós nos aproximamos dele. Ele é tão maravilhoso, queridos amigos. Ele é um médico de almas. O médico, ele não somente conhece o remédio certo, mas é claro, o médico sabe o momento certo de aplicá-lo, supõe-se. Ele sabe o momento certo em que um antibiótico deve ser aplicado e prescreve o horário certo em que esse antibiótico será prescrito, não é? Se você deixar de tomar um antibiótico, as bactérias vão multiplicar novamente e não houve valor nenhum. E elas vão resistir a isso, ao medicamento. Talvez um remédio mais forte, mais urgente, depois para os efeitos colaterais, talvez uma cirurgia urgente, depois uma quimioterapia. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, este médico. Quando eu era menino, eu ficava doente e eu pedia à minha mãe xarope, mas ela dizia: não, boldo. Ela me dava o amargo e fazia muito melhor efeito do que o doce, não é? Assim é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande médico de almas. Ele não lhe dará alegria nem paz até que seja ferido pela lei, porque o doce gosto da garapa da cana é o resultado da cana moída, e a paz e a alegria e a certeza de céu é o resultado de um coração contrito e moído diante de Cristo em arrependimento. A paz é o subproduto, a alegria, o perdão, a certeza de vida eterna, que eu morrerei e eu serei recebido por Ele. Tudo isso é o resultado de vir a Cristo como um pecador. Antes do cálice de doçura, um cálice de amargura que deve ser tomado. Ele é um médico de almas. Ele conhece o verdadeiro cordial para as nossas almas. Ele preparou todas as coisas. Ele é o Salvador. Ele conhece isso, querido amigo. Ele sabe que o problema é o orgulho. Então ele irá quebrar o orgulho. Ele irá quebrar este orgulho.
Este orgulho não poderá entrar no céu e você não entrará até que ele se torne migalhas. Se o problema é justiça própria, eu sou uma pessoa, eu nasci num lar cristão, eu fui batizado, eu isso, eu aquilo, a pessoa é cheia de orgulho. Então ela terá que encarar a sua inabilidade pela lei moral de Deus. Mas se a pessoa está convicta de seus pecados e convencida de sua necessidade, sabe o que ele dá então? Ele dá o bálsamo do perdão. Eu estou orgulhoso, alguém me evangeliza, eu não queria Jesus Cristo. Sabe o que ele diz para o orgulhoso? Então ninguém virá a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ó Senhor, eu nunca irei, eu não sei, eu sou um grande pecador, eu não consigo me libertar deste pecado. Todo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele abate o orgulhoso e ele dá graça ao humilde. Onde você está nesta noite? É orgulho? É orgulho te deixando neste mundo e no pecado, quando ele pode curar a enfermidade da alma e te salvar e te transformar? Ele é poderoso para fazer isso, meu amigo. Ouça essas palavras do Salvador em Mateus 12, 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Se a pessoa está convicta de seu pecado e convencida de sua necessidade, então o bálsamo das boas novas, ele não oprime uma pessoa já quebrantada, ele não oprime uma pessoa que sente a sua necessidade. Se você vier a ele com o senso do teu pecado, com o coração contrito, ele não irá trovejar em tua alma, ele não quebra a cana quebrada, ele está uma vara, o galho já está quebrado, ele não arranca e rebenta, ele está um foguinho só fumegando, ele não joga alma. Isso não é a natureza dele. Ele é um médico. Você não vai ao médico com um braço quebrado, ele arranca fora e joga pela janela. Ele é um médico de almas, e se você vier a ele com o teu pecado e a tua tristeza, ele irá curar, irá limpar, irá transformar. Ele te dará vida em tua alma. Ele é um médico bondoso, um médico misericordioso. Esse é o Salvador, Cristo Jesus. Ele cura a enfermidade da alma. E aquele que vem a ele em arrependimento e fé para a cura espiritual saberá que foi curado. Alguém pode perguntar: como eu vou saber que ele me aceitou, que ele me perdoou, que eu fui curado? Bem, você sabe quando você foi curado de uma enfermidade grave, não é? Os sintomas se foram. Há alívio, há uma mudança de aspecto, aquele amarelão foi, o sangue começou a voltar, o oxigênio, a glicose está subindo, você se sente bem, você sabe que você está melhor. Assim também é quando você é salvo, você recebe um novo coração, aquele de pedra é lançado fora. E aquele coração que bombeava um sangue podre pela mente, pelo corpo, pecado e pecado e pecado, longe de Deus, um novo coração, desejos pela eternidade, santidade no íntimo, alegria no Senhor, uma nova vida, um rio que borbulha para a vida eterna. Eu sei que Ele me salvou, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, há uma nova alegria, o jugo do pecado foi removido, as minhas cadeias foram arrebentadas, aquele peso terrível que me levaria à morte foi removido, e as pessoas em tua volta notarão, goste disso ou não, tantos sinais, tantas evidências do amor de Deus por você. Bem, a semelhança com o médico termina aqui, entre Jesus e o médico, claro, porque Jesus Cristo é um médico perfeito, mas médicos às vezes são mercenários e cheios de cobiça, não é? E ganância dirige muitos médicos, e alguns estão na profissão somente pelo arame. Eu conheci uma pessoa muito tempo atrás, período da universidade, 1997, e fazer o vestibular por ali, um grande amigo: pois é, vou fazer medicina. Maravilha, vou fazer história. Por que você vai fazer medicina? Rapaz, e depois que eu fizer medicina, ginecologia. Por que ginecologia? 7.000 uma cesárea, você não sabe disso? A busca de uma profissão por bens. Médicos às vezes são levados por isso, não é? Como todos nós, em várias profissões, às vezes consultas são cobradas que você pensa: não seria melhor morrer e enterrar pelo SUS do que pagar uma consulta dessa? E os exames, não é? Você vai fazer esse exame na clínica do Dr. Alberto, por acaso é meu irmão, eu tenho 25%. Médicos às vezes, eu não estou querendo denegrir uma profissão tão bela, tão honrosa, mas você sabe, médicos são assim, advogados, professores. Cristo Jesus faz tudo de graça, tudo de graça. Você vem a Ele sem nada em tuas mãos, Ele não te pede nada,
além do teu arrependimento e a tua vida entregue. E o que você irá fazer com esses pecados? Ele te matará, você coloca ele nas suas mãos, e ele crava esses pecados na cruz do Calvário em teu lugar. Que médico de almas! Que diferença de um médico comum, humano, um médico raramente coloca a sua mão no seu bolso para tratar alguém. Você já viu isso? É raro, não é? Acontece. Qual médico vai sofrer dano próprio, da reputação, ou um dano físico para cuidar de uma pessoa, um paciente que ele não conhece? Ele não vai colocar a sua mão e sua fortuna, debilitar, dilapidar seu patrimônio por um paciente, nem mesmo se machucar ou se arriscar para perder sangue, para curar uma outra pessoa. Pense sobre Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo de número 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Isaías capítulo 53, versículo de número 5, que palavras tão profundas. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, isto é, pelas suas feridas, fomos sarados pela sua enfermidade. Que médico de almas é o Salvador. Ele derrama o seu sangue para ressuscitar os mortos. Ele fez isso na cruz do Calvário. Foi ali o lugar em que ele entregou a sua vida. Foi ali onde ele preparou este medicamento e deu aos seus servos e servas que saíssem pelo mundo inteiro oferecendo sem preço, sem custo, sem oferta, sem pago, o perdão e a vida em Jesus Cristo. Que evangelho maravilhoso! Que evangelho tremendo, quão diferente de tantos farmacólogos, não é? Que vão em toda parte oferecendo amostras grátis para o médico espalhar as medicinas e ganhar uma grana em cima. Não estou dizendo que seja errado, mas ele enviou os seus servos e servas. Querido amigo, você não precisa deixar o seu dinheiro na igreja para ser salvo ou receber uma bênção de Deus. Essa ponte que conduz do mundo ao céu é uma ponte sem pedágio. Já foi pago na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida no lugar de pecadores. Médicos falham muitas vezes, não é? E seus remédios são ineficazes e a paciência deles às vezes é curta. Você está conversando e ali nem quer olhar no teu nariz, daqui, vai embora, próximo, né? Às vezes é assim. Não estou culpando eles. Às vezes eles falam com a palavra, com o medicamento. Às vezes só consegue atender um paciente de uma vez, está todo mundo reclamando, mas passa 10 minutos com uma pessoa e o outro nunca vê. Médicos são tão limitados, embora uma profissão tão valorosa, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele pode ouvir e atender ao mesmo tempo milhões e milhões de pessoas que dirigem a sua oração a Ele, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente. A quem iremos para o perdão de nosso pecado? Você está enfermo se você não nasceu de novo, amigo. E essa tua enfermidade te levará ao túmulo e à morte. Você realmente crê que ritos, caridades, procissões, campanhas, penitência, coisas como essa irão te curar? Você precisa de Jesus com urgência. E sabe o que você pode fazer? Você pode fazer uma ligação de urgência ao médico de almas e dobrar o teu joelho e dirigir a tua alma mesmo deste lugar e clamar de todo o coração e dizer: Senhor, eu estou morrendo. Eu preciso de perdão e uma nova vida. E você traz a Ele e diz: é o câncer do orgulho, é a lepra da imoralidade. Eu estou sendo consumido pelo vazio desta vida. É a minha ignorância do Evangelho. Cura minha alma, Senhor. Faz uma cirurgia dentro de mim, remove esse coração, me dá um novo coração. São essas as palavras que você traz ao Senhor Jesus Cristo. Você vem como você está. O enfermo vai ao médico como ele está. Você não esconde, faz maquiagem. Você quer que o médico veja a ferida e o problema. Você vem ao Senhor e mostra a Ele a tua vergonha, a tua miséria, a tua culpa. E Ele remove. E pelas palavras de misericórdia do Salvador, Ele te transforma. Ele remove a culpa do pecado. Ele fala vida e paz e perdão à tua alma. Não é maravilhoso ouvir estas palavras? Ouça com calma novamente. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos
não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você busca o Senhor Jesus Cristo como um pecador convicto. Você vem a Ele pela fé, você se entrega, Ele te salva, você é salvo para sempre. E você sabe que Ele te salvou. Vamos orar juntos.